Imagine viver viajando pelo mundo, acordando em um país diferente a cada semana, sem pagar aluguel, sem contas, sem cozinhar e sem se preocupar em limpar sua casa. Para muitos, isso soa como um sonho inatingível, algo reservado apenas para milionários ou aposentados com economias infinitas. Mas a realidade é bem diferente. Há pessoas que vivem em navios de cruzeiro por meses, até anos, e nem todas são ricas. Alguns gastam mais de 100 mil euros por ano, sim, mas outros conseguem viver por menos do que custaria morar em muitas grandes cidades. Hoje, vamos desvendar o segredo. Todas as formas reais de viver em um navio de cruzeiro, quanto cada uma custa, quais estratégias realmente funcionam e os perrengues que quase ninguém menciona. Porque viver em um navio de cruzeiro não é apenas uma férias eternas, é um estilo de vida. A pergunta-chave antes de começar. Antes de falarmos sobre dinheiro, navios ou estratégias, há uma pergunta que todos que vivem em cruzeiro se fazem, e que influencia drasticamente toda a sua experiência. Não é uma questão técnica ou financeira, mas uma decisão muito pessoal. Seu objetivo é simplesmente viver em um cruzeiro pelo menor preço possível, mesmo que você repita rotas e destinos inúmeras vezes. Ou você quer ver o máximo possível do mundo enquanto vive em um cruzeiro, gastando o mínimo possível? Isso pode parecer uma pequena nuance, mas na prática, muda tudo. O tipo de navios que você escolhe, as regiões em que navega, o preço por noite e até mesmo sua saúde mental. Quem prioriza o preço muitas vezes aceita a repetição, a rotina e menos variedade. É como comer pão com manteiga todo dia. É barato, mas uma hora você sente falta de um pão de queijo quentinho. Quem prioriza os destinos paga um pouco mais, mas mantém a sensação de viajar constantemente. Para eles, cada dia é como uma nova aventura, comparável a um aventureiro que sempre busca novas trilhas. Não há resposta certa ou errada, mas fazer a escolha errada logo no início é uma das razões pelas quais muitos desistem dessa vida depois de apenas alguns meses. É como escolher a carreira errada. Você logo percebe que não é sua praia. Comprar uma cabine residencial. A opção mais conhecida e, ao mesmo tempo, a mais radical, é a compra de uma cabine em um navio de cruzeiro residencial. São navios projetados especificamente para moradia permanente, como se fossem um condomínio flutuante. Aqui, você não aluga, você compra. Os preços começam em valores que já são proibitivos para a maioria das pessoas, podendo facilmente alcançar alguns milhões. Além disso, há taxas anuais obrigatórias que cobrem manutenção, tripulação, alimentação e serviços, e que podem ser tão altas quanto os custos de uma propriedade de luxo em terra. É uma opção que oferece estabilidade, conforto e uma comunidade muito definida, mas que também acarreta um compromisso financeiro enorme e de longo prazo. Se o projeto falhar, o navio parar de operar ou a sua situação pessoal mudar, não é sempre fácil sair dessa. É a vida no mar, sim, mas com um investimento muito sério. Morar a bordo, trabalhando ou colaborando. Existe uma maneira menos conhecida de viver por longos períodos em navios de cruzeiro sem pagar o preço total da passagem. Isso é feito oferecendo algum tipo de serviço ou colaboração a bordo. Algumas pessoas conseguem passar meses no mar oferecendo workshops, aulas de arte, palestras ou atividades especiais para os passageiros. Na maioria dos casos, eles não recebem um salário direto por isso, mas têm acomodação, alimentação e acesso ao navio garantidos. Isso reduz drasticamente os custos, embora não totalmente, pois muitas vezes impostos, gorjetas ou despesas pessoais precisam ser cobertos por eles mesmos. Pense na famosa taxa de serviço ou nos desejos individuais que sempre aparecem. O grande problema com essa opção é que ela não é estável nem fácil de conseguir. Não é um mar de rosas, tem que ter muito jogo de cintura. As oportunidades são limitadas, super disputadas,
e dependem muito de contatos, experiência prévia e do perfil que a companhia de cruzeiros está buscando. É preciso ter o QI, quem indica, certo, e a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Para alguns, é um trampolim temporário, mas dificilmente uma solução de longo prazo. É mais um bico do que um emprego fixo. Cruzeiros de volta ao mundo e grandes viagens. Essa é a opção que muitos consideram primeiro quando pensam em morar em um navio de cruzeiro. As grandes viagens e os cruzeiros de volta ao mundo são rotas de vários meses, geralmente entre 2 e 6, que viajam por muitos países e continentes, sem a necessidade de trocar de navio constantemente. Em termos de experiência, esta é uma das opções mais completas, pois combina conforto, variedade de destinos e uma verdadeira sensação de viagem contínua. Poderíamos dizer que é como uma versão moderna da Grande Viagem, só que na água. O problema é o preço. Embora o preço por noite possa parecer razoável em comparação com hotéis, os custos disparam quando se soma tudo ao longo do ano. Aí, meu amigo, você vai ter que quebrar o cofrinho. Além disso, muitos desses preços não incluem despesas como gorjetas, bebidas, Wi-Fi ou extras, que podem somar milhares a mais no final do ano. É um dinheirão que a gente nem imagina. É uma opção viável, mas apenas para aqueles com um orçamento alto e que aceitam um planejamento bem rigoroso. Tem que ser um verdadeiro mestre da organização para dar conta do recado. Viver em cruzeiros de forma inteligente. É aqui que começa a verdadeira diferença entre quem sonha em viver em um navio de cruzeiro e quem realmente consegue fazê-lo por anos. A opção mais realista não é uma solução única, mas sim uma mentalidade. Aqueles que conseguem viver a bordo sem ir à falência não buscam luxo, conforto constante ou experiências exclusivas. Eles buscam eficiência. Eles quase sempre viajam em cabines internas, aceitam não poder escolher seu próprio local e trocam de navio com frequência para aproveitar as melhores tarifas a cada semana. Eles evitam gastos desnecessários e entendem que sua cabine não é um hotel de férias, mas sim a sua casa. Este estilo de vida não é glamouroso, mas é sustentável. Exige planejamento constante, flexibilidade e a aceitação de que haverá dias monótonos. Em troca, permite passar a maior parte do ano no mar, e por um custo muito menor do que todas as opções anteriores. Passagens anuais para morar em cruzeiros. Uma opção que parece quase perfeita no papel são as passagens anuais que algumas companhias de cruzeiro introduziram nos últimos anos. A ideia é simples. Você paga um valor fixo e pode viajar por um ano inteiro em qualquer um dos navios e rotas disponíveis. Para quem gosta de praticidade, essa opção é muito atraente, pois elimina a necessidade de reservas constantes e de ficar comparando preços. No entanto, essa comodidade tem um preço alto. Essas passagens geralmente custam cerca de $200 mil por ano e normalmente incluem cabines com varanda, o que aumenta significativamente o conforto, mas também os custos. Embora, em teoria, você pudesse morar a bordo o ano todo, na prática, a disponibilidade imediata em todas as rotas nem sempre é garantida, e você ainda terá despesas adicionais como gorjetas, bebidas ou Wi-Fi. É uma opção descomplicada, mas claramente para quem prioriza o conforto em vez da economia. Cruzeiros de reposicionamento. A grande oportunidade oculta. Os cruzeiros de reposicionamento são uma das ferramentas mais importantes para quem vive a bordo por longos períodos. Essas viagens acontecem quando os navios mudam de região devido à sazonalidade, como quando cruzam o Atlântico entre a Europa e as Américas, ou quando são transferidos da Flórida para o Alasca. O interessante é que, como não são viagens de férias tradicionais, o preço por noite costuma ser significativamente mais baixo do que nas rotas normais. São viagens mais longas, com mais dias consecutivos de navegação e menos paradas em portos, o que não agrada ao passageiro médio.
mas é ideal para quem mora no navio. Além disso, eles permitem a mudança de continente sem a necessidade de pagar voos caros. Para muitos, esses cruzeiros são a maneira perfeita de adicionar variedade ao ano sem estourar o orçamento, mesmo que exijam paciência e boa tolerância aos dias de navegação. Quanto custa, de fato, viver um ano em um navio de cruzeiro? Depois de analisar quem vive a bordo há anos, os números começam a desenhar um cenário bem claro. Viver em um cruzeiro não tem um preço único, mas se move em faixas de valores bem definidas. Aqueles que buscam estabilidade mantêm lealdade a uma única companhia e valorizam o conforto, geralmente gastam cerca de US$100.000 por ano, incluindo gorjetas, bebidas e conexão à internet. É como ter um apartamento de luxo no mar, mas com uma vista que muda e sem a chatice de cortar a grama. Já os que usam estratégias de economia sem recorrer ao cassino, combinando rotas pelo Caribe, viagens de reposicionamento e cabines internas, geralmente se encaixam em uma faixa de preço mais baixa, mas exigem planejamento constante e aceitam uma vida mais simples. Poderíamos dizer que eles vivem mais como estudantes que viajam pela Europa com um passe de trem, só que em alto mar. E há os casos extremos, aqueles que aproveitam sistematicamente as ofertas de cassino e conseguem reduzir suas despesas anuais a valores próximos aos de uma vida modesta em terra. Isso já é quase como um pequeno golpe de mestre, onde você pega o jeito de driblar o sistema. A diferença entre uns e outros não está tanto no capital inicial, mas sim nas decisões que tomam semana após semana. É como no xadrez. Cada jogada conta, e quem planeja com inteligência pode alcançar grandes coisas mesmo com menos recursos. A estratégia mais barata: os cruzeiros de cassino grátis. Aqui, a gente fala da mais controversa e, ao mesmo tempo, a mais econômica de todas as estratégias. Algumas companhias de cruzeiro oferecem viagens totalmente gratuitas para passageiros que jogam regularmente no cassino a bordo. Nessas viagens, o preço da cabine já está incluído. Você só precisa pagar as taxas portuárias e algumas taxas obrigatórias. Quem aplica essa estratégia com disciplina consegue viver em cruzeiros quase o ano todo, com gastos mensais surpreendentemente baixos. É tipo o sonho de consumo de quem ama viajar. Claro que isso não é mágica, né? Exige entender os sistemas de recompensa do cassino, jogar de forma controlada e aceitar uma certa dose de incerteza, já que as ofertas podem variar ou até mesmo acabar. Não é para todo mundo, mas quem domina essa arte consegue números que parecem impossíveis se comparados a qualquer outra forma de viajar. Gerar renda enquanto você vive em um cruzeiro. Quase todo mundo que consegue viver a bordo por longos períodos tem uma coisa em comum: eles não dependem exclusivamente das suas economias. Eles geram algum tipo de renda enquanto estão viajando. Para alguns, é trabalho remoto. Para outros, são investimentos e, para muitos, é a criação de conteúdo sobre a própria vida no cruzeiro. Transformar a experiência em receita não só ajuda a cobrir os gastos, mas também reduz enormemente o estresse financeiro, tornando este estilo de vida muito mais sustentável. Em alguns casos, essa renda acaba até cobrindo os custos anuais totais da vida em um cruzeiro. Isso não é algo instantâneo nem fácil, mas mostra que a vida no mar não precisa ser apenas uma despesa. Pode também se tornar uma fonte de renda quando abordada estrategicamente. O Caribe como base para economizar. Existe uma razão pela qual quase todo mundo que mora em cruzeiros passa a maior parte do ano no Caribe. E bem, não tem nada a ver com as praias, é pura matemática financeira. O Caribe, especialmente partindo da Flórida, é a região com o maior número de navios, a maior variedade de rotas e a maior concorrência entre as companhias de cruzeiro. Isso resulta em preços significativamente mais baixos do que em qualquer outro lugar do mundo. Além disso, há partidas semanais, o que permite emendar cruzeiros sem longas estadias em terra. Para muitos,
O Caribe não é necessariamente o destino dos sonhos, mas serve como uma base acessível para manter os custos anuais baixos. A maioria combina longos períodos nesta região com viagens ocasionais a áreas mais caras, para equilibrar a variedade e o orçamento. Manter os gastos sob controle, bem, isso exige a mentalidade certa. Um dos maiores erros ao tentar viver em cruzeiros é fazer isso com uma mentalidade de férias. Aqueles que realmente dominam entendem que cada pequena despesa se multiplica quando você está a bordo por meses. É por isso que eles evitam pacotes de bebidas, limitam as excursões, comem quase sempre nos restaurantes incluídos e minimizam os serviços extras. Até mesmo o Wi-Fi, sim, se torna uma despesa estratégica, usada apenas quando absolutamente necessário. Viver de forma sustentável em um cruzeiro significa aceitar uma vida mais simples e repetitiva, mas também muito mais barata. Não se trata de negar a si mesmo tudo, mas de saber exatamente o que vale a pena gastar e o que não vale. No final das contas, essa disciplina é a diferença entre uma experiência temporária e um estilo de vida de verdade. As desvantagens de viver em um navio de cruzeiro. Embora possa parecer uma vida de sonho por fora, todos que vivem em um cruzeiro por um longo período concordam que há um lado sombrio sobre o qual quase ninguém fala. A falta de privacidade, o barulho constante, cabines mal localizadas e a monotonia dos mesmos espaços o tempo todo acabam com a paciência. A fadiga mental de não ter um lar fixo também se instala. A necessidade de se despedir constantemente das pessoas e de viver em um ambiente projetado para férias e não para o dia a dia. Até mesmo algo tão simples como ficar doente pode ser mais complicado do que se imagina. Muitos descobrem que o verdadeiro desafio não é o dinheiro, mas o desgaste psicológico de estar sempre em movimento. Ignorar este aspecto é um dos erros mais comuns daqueles que idealizam este estilo de vida. Viver em um cruzeiro não é uma fantasia inalcançável, mas também não é um carnaval eterno. É uma escolha de vida que pode ser incrivelmente recompensadora ou profundamente exaustiva, dependendo de como você a encara. Exige estratégia, disciplina e uma capacidade de adaptação enorme, como um bom jogador de futebol. Para alguns, é o jeito perfeito de viajar e viver ao mesmo tempo. Para outros, uma experiência que funciona apenas por um tempo. A chave é entender que não se trata de fugir da realidade, mas de construir uma nova. E, como toda forma de vida, essa também tem seu preço, seus perrengues e também recompensas únicas que você não encontraria em terra firme.